Pai seja convosco. Bom dia, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Vamos ouvir e meditar na palavra de Deus nessa linda manhã de sábado, dia 22 de fevereiro de 2025. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, que diz assim, ó. Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Glória a Deus. Irmãos, aqui está falando de um rei chamado Saul. Esse homem ele foi ungido rei, era rei de Israel. No início do seu reinado, ele recebeu o Espírito de Deus, ele profetizou. Mas chegou um momento de sua vida que ele acabou transgredindo, ele acabou infringindo, ou seja, violando a lei, as ordenanças de Deus, aquilo que Deus ordenou. E isso acontece na vida de muita gente hoje, irmão. Tem pessoas que começam bem, mas por ela não guardar a palavra, por ela não obedecer, né? Por ela ser rebelde, porque a palavra de Deus diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então a pessoa acaba transgredindo, acaba sendo infiel, ela acaba violando a lei, ela acaba desobedecendo aquilo que Deus está ordenando. E quando a pessoa ela desobedece, ela sofre consequência. Principalmente quando ela desobedece, quando ela conhece a palavra de Deus e busca outros recursos, né? Tá dizendo aqui, ó, no versículo 14, e não buscou ao Senhor, né? Ele buscou uma adivinhadora e não buscou ao Senhor. Olha que gravidade isso aí. Então nós temos que tomar esse cuidado. Tomar esse cuidado. Por quê? Porque se você acaba transgredindo, se você acaba não guardando a palavra de Deus e buscando recursos fora da palavra ou buscando recursos os quais a palavra de Deus abomina, ô meu querido, sinto muito em te falar isso aí. Você está buscando a sua própria morte. Não só a sua, mas da sua casa também, da sua família. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que Saul morreu por causa de sua transgressão. Mas não foi só ele. Olha o que diz o versículo 6, capítulo 10 de 1 Crônica, ao versículo 6. Assim morreu Saul, seus 3 filhos e toda a sua casa morreu juntamente. Então você que foi escolhido por Deus, chamado por Deus, separado por Deus, né? Para, através de você, Deus salvar a sua família, você não pode recuar, né? E querer fazer as coisas do seu jeito, né? Da sua maneira. Você tem que fazer as coisas com a direção de Deus, para que você seja bem-sucedido, seja abençoado e através da sua vida toda a sua família seja alcançada.
Sejam todos abençoados. Porque se você é chamado por Deus e você, meu querido, despreza o seu chamado, né? Despreza, né, a unção que Deus colocou sobre você, ele vai tirar de você e dar outro. E vai te entregar na mão do inimigo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deus tirou a unção de Saul, o reino de Saul, e deu a Davi, né? Então, assim, reflita nessa palavra. Principalmente você que é pai ou mãe, que tem filhos. Poxa vida, ó, por causa da transgressão dele, acabou refletindo na família. E os nossos erros refletem mesmo. Quando nós tomamos decisões erradas, precipitadas, acaba refletindo em todo mundo. Todo mundo que está dentro da casa, né? Acaba refletindo. Então, medite nessa palavra. Não busque recursos fora da palavra de Deus. Busque o Senhor. Se você está passando por um problema, por uma dificuldade, né? Se você está perturbado, atormentado por algo, busque o Senhor. Busque a Deus. Porque Ele vai te consolar, Ele vai te direcionar, Ele vai acalmar essa tempestade que está dentro de você. Essa tempestade, essa agitação que está dentro de você, que está deixando você inquieto, né? Perturbado, oprimido, né? Deus vai tirar essa opressão, mas você tem que buscar Ele. Ainda que você tenha cometido os erros, né? Se arrependa. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é gracioso. Ele é bendito, né? Então, Deus, Ele vai te perdoar. Se você se arrepender, pedir perdão, Ele vai te perdoar, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, vai te ajudar. Amém? Glória a Deus. E ainda que seus erros não reflitam na sua família. A partir do momento que você cai e não se levanta, você deixa a brecha para o inimigo entrar na sua casa e habitar ali, né? Você deixa essa brecha, que foi o que aconteceu, ó. Ó o versículo 7. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nela. Ou seja, veio o inimigo e habitou nela. Habitou nas cidades, porque os moradores fugiram por conta da morte de Saul e de seus filhos, né? Então, quando você está morto espiritualmente, caído, o inimigo vem e entra na sua família e faz uma arruaça, irmão. Por isso que você precisa estar de pé. Por isso que você precisa buscar o Senhor de todo jeito, né? Tem um versículo bíblico que diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor de nada tem falta. Então, se você buscar a Deus, você não vai ter falta de nada, tá? Porque Deus, Ele é Deus, Ele é Pai, né? Ele está disposto a perdoar, Ele está disposto a cuidar, a zelar pelos filhos. Então, você precisa ser filho. Receba o Senhor Jesus Cristo como seu único, exclusivo e eterno Salvador. Desça as águas do batismo, busque o batismo do Espírito Santo, tome santa ceia, né? E fique firme. Obedeça à palavra de Deus, porque o resultado final vai ser maravilhoso, tá bom? Então você precisa estar de pé, tá? E não seja ignorante, porque a ignorância
né, também é pecado, né? Tem uma passagem que o Senhor Jesus, quando ele estava na cruz, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, mesmo que você haja sem pensar, sem saber, né, que está pecando, você está pecando e é pecado. Porque se não fosse pecado, o Senhor Jesus não tinha pedido perdão para o Pai. Ele pediu perdão pelas pessoas que fizeram aquilo com ele, mesmo agindo na ignorância, ele pediu perdão, por quê? Porque é pecado, ia ter consequência. E a palavra de Deus diz que o fruto do pecado é a morte. É a morte. Então, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus, né? Medite nessa palavra, não faça como esse homem, porque essa palavra é um ensinamento para nós, né? Não faça como Saul, né, que transgrediu, né, não guardou a palavra de Deus e buscou recursos fora, buscou adivinhadora, buscou recursos que a palavra de Deus abomina, que a palavra de Deus condena. Não faça isso. O recurso que você tem que buscar é isso aqui, ó. A ajuda do Senhor. Buscar a ajuda de Deus. Aí você verá que a sua vida será uma nova vida. Você verá que será tudo diferente. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra, medite nela, tá bom? O Senhor te abençoe e te guarde. Tenha aí um final de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração. Tchau, tchau.